2018, recebi um convite da SGS para fazer parte de um novo projeto que pretendia dinamizar as certificações da área agrícola na SGS. Convite esse que aceitei e assumi funções como responsável técnico no Departamento de Agricultura e Florestas. Neste momento, portanto, desempenho funções de responsável técnico, estudo de produto e continuo, obviamente, a fazer auditorias, embora agora, enfim, num campo muito mais alargado de auditoria, já não faço só agricultura biológica, faço muitas outras auditorias, de produção integrada, Global Gap, etc. Queria também aproveitar para apresentar um pouco a empresa que estou aqui a representar hoje, que é a SGS. Portanto, a SGS é um organismo de certificação que realiza várias certificações na área agrícola, embora o âmbito da sua atividade seja muito mais abrangente. SGS é um nome que provavelmente é familiar a muitos de vós, porque atualmente é o líder mundial nas várias áreas que estão aqui descritas, nomeadamente inspeção e verificação, testes e ensaios laboratoriais, formação e consultoria e ainda auditorias e certificação. A SGS tem sede na Suíça, mas já tem uma representação em Portugal desde 1922. Atualmente conta com 7 escritórios espalhados pelo continente e ilhas, tem também 5 laboratórios dispersos pelo país. A nível global, a SGS tem 2.700 escritórios e laboratórios, conta com cerca de 96.000 colaboradores e cerca de 200.000 clientes. Obviamente nem todos estes clientes são agricultores ou são do setor primário, mas de facto uma grande percentagem deles estão associados à produção primária ou ao setor agroalimentar. Entrando então no campo que me trouxe cá hoje, que é falar do que é, enfim, falar de certificações na área agrícola, é importante saber o que é a certificação. Existiram várias definições para o que é uma certificação. Eu poderia dizer que certificação é o resultado de um processo de avaliação, pode ser uma auditoria, uma inspeção ou uma verificação, que é realizado por uma entidade externa independente, neste caso será o organismo de certificação, sendo que essa avaliação pode ser feita a um produto, a um serviço ou a uma organização. E é uma avaliação feita de acordo com requisitos pré-definidos. Após essa avaliação e constatando-se o cumprimento desses requisitos, é emitido um certificado de conformidade. E qual é a importância da certificação, nomeadamente da certificação na área agrícola? Bom, por um lado, a certificação permite dar resposta às exigências dos mercados. Por outro lado, vai constituir um fator de diferenciação e acrescenta valor aos produtos agropecuários. Por outro lado, é através da certificação que muitas vezes é possível aceder a mercados mais exigentes ou a novos mercados, sendo que isso vai permitir também a criação de novas oportunidades de negócio. É também importante referir que a certificação vai também fortalecer a imagem institucional junto dos clientes e, de certa forma, da sociedade em geral, uma vez que permite demonstrar o compromisso e a preocupação das empresas agrícolas para com uma série de aspectos que estão na ordem do dia, como sejam aspectos ambientais, de segurança alimentar ou de responsabilidade social. Além disso, muitas vezes é a própria certificação que vai influenciar os consumidores e que vai criar novas necessidades através da oferta de novas linhas de produtos. Relativamente às certificações na área agrícola, existem várias, eu vou abordar apenas algumas, nomeadamente aquelas que a SGS faz. Vou falar um pouco mais, embora de uma forma obviamente muito superficial, daquelas nas quais eu estou diretamente envolvido, que são, por exemplo, o modo de produção biológico, a produção integrada, o Global Gap, ou o Farm Sustainability Assessment, e depois farei apenas uma breve... enumerarei algumas outras certificações que são também feitas pela SGS.
Portanto, o que é o modo de produção biológica? Pode-se definir a agricultura biológica como um sistema global de gestão das explorações agrícolas e de produção de géneros alimentícios, que vai combinar práticas que, por um lado, garantem a sustentabilidade, respeitam o ambiente, ao mesmo tempo que preservam os recursos naturais e a biodiversidade. E, além disso, aplicando também normas muito exigentes em termos de matéria de bem-estar animal. As regras e os requisitos que devem ser cumpridos para que se possa obter uma certificação em modo de produção biológica estão explanadas no regulamento 2018-848, que é um regulamento que entrou em vigor há muito pouco tempo, a 1 de janeiro de 2022, portanto, tem meses este regulamento, e que revogou o regulamento que estava em vigor anteriormente e que esteve em vigor durante vários anos, que era o regulamento 834 de 2007. Sendo este o regulamento base, ou seja, o 2018-848, este é o regulamento base. No entanto, existem muitos outros regulamentos que, de alguma maneira, o completam ou que, entretanto, até já o vieram alterar. São vários, eu não os vou aqui enumerar a todos, mas gostaria de chamar a atenção apenas para o regulamento 2021/1165, que, no fundo, é onde estão listados todos os produtos que podem ser utilizados em agricultura biológica, nomeadamente as substâncias ativas de pesticidas que são autorizados, fertilizantes e corretivos, matérias-primas e outros produtos que podem ser utilizados na alimentação animal, aditivos e auxiliares que podem ser utilizados na preparação de géneros alimentícios. Portanto, é no regulamento 2021/1165 que estão listados todos estes produtos e, portanto, quem quiser iniciar uma atividade em uma produção biológica deve conhecer muito bem estes dois regulamentos. Outro aspecto que eu acho que é o que eu gostaria aqui de referir é a quem é que se aplica a certificação em modo de produção biológica. No fundo, esta certificação é acessível a todos os operadores cujas atividades estejam abrangidas pelo âmbito da aplicação da regulamentação. Ou seja, todos os operadores que pretendam certificar algum produto que se enquadre em algum destes grupos que eu vou agora referir. Em primeiro lugar, temos o grupo dos vegetais e produtos vegetais não transformados, incluindo sementes e outro material de reprodução vegetal, ou seja, estamos a falar dos produtos vegetais em geral, mas também de sementes, plantas de viveiro. Depois temos o grupo dos animais e produtos animais não transformados. Aqui incluem-se os efetivos pecuários, bovino, suíno, ovino, as aves, mas também os seus produtos não transformados, como por exemplo o leite e os ovos. É também possível certificar algas e produtos de aquicultura não transformados. Aqui eu gostaria de fazer uma referência ao facto de a SGS ser dos poucos organismos de certificação em Portugal reconhecidos para a certificação de produtos aquícolas. Posso referir, a título de exemplo, a certificação mexilhão biológico, que é acolhido a alguns quilómetros da nossa costa. Podem também ser certificados produtos agrícolas transformados, incluindo produtos de aquicultura destinados a serem utilizados como géneros alimentícios. Aqui incluem-se, por exemplo, as compotas, o azeite, doces, sobremesas, etc. Há ainda o grupo dos alimentos para animais e o vinho. O vinho é um produto agrícola transformado, mas está aqui destacado porque tem regras muito específicas e existe um regulamento específico para a certificação de vinho e, portanto, onde estão definidas então as regras para a vinificação. Além disso, existem outros produtos que também podem ser certificados. Isto é uma novidade que surgiu com a entrada em vigor do novo regulamento. Estes produtos, até 31/12/2021, não podiam ser certificados porque não se enquadravam em nenhum dos grupos que eu referi anteriormente. Com o novo regulamento,
passou a ser possível certificar estes produtos. São os produtos que estão listados no anexo 1 do regulamento. Existem muito mais produtos, para além daqueles que eu aqui referi, portanto a lista é relativamente exaustiva. Eu apenas enumerei aqui alguns dos que me parecem que farão mais sentido para a realidade portuguesa e que também são aqueles produtos para os quais, por vezes, na SGS, nós recebemos alguns pedidos de certificação, nomeadamente sal marinho e outros sais, para serem incorporados em géneros alimentícios e alimentos para animais, as ceras de abelhas, os óleos essenciais, as rolhas de cortiça natural não aglomerada e sem aglutinantes, a lã, que neste caso deve ser lã não cardada nem penteada, o algodão, igualmente não cardado nem penteado, e também preparações tradicionais à base de plantas. Portanto, estes são produtos que, não sendo passíveis de certificação no anterior regulamento, passaram a ser passíveis de certificação biológica a partir de 1 de janeiro de 2022. Outro aspecto que eu gostaria aqui de referir é a conversão, período de conversão. O que é isto do período de conversão? O período de conversão é um período que se entende como sendo necessário para que a natureza possa eliminar quaisquer vestígios, quaisquer resíduos de pesticidas, por exemplo, que possam ter sido aplicados no passado. Ou seja, um determinado agricultor, durante vários anos, fez uma agricultura que nós designamos agricultura convencional, aplicou adubos, aplicou pesticidas que não são autorizados em agricultura biológica e, portanto, se esse agricultor decidir iniciar uma atividade em modo de produção biológica, mesmo cumprindo todas as regras, é provável que nos tempos mais próximos os seus produtos continuem a apresentar resíduos dessas aplicações anteriores. E, portanto, como tal, esses produtos não podem ser comercializados como sendo biológicos. E então, definiu-se que é necessário passar por um período de conversão até que esses produtos possam então finalmente ser comercializados como produtos de agricultura biológica. O período de conversão é variável, vai depender do tipo de cultura que estamos a considerar. Se estivermos a falar de solos onde são cultivadas culturas anuais, como por exemplo a cenoura, batata, milho, trigo, ou até prados, o período de conversão será de 24 meses. Se estivermos a falar de terrenos onde estão instaladas culturas perenes, como é o caso de uma vinha, um olival, um pomar, o período de conversão será de 36 meses. E, portanto, só ao fim deste período é que os produtos podem ser comercializados como biológicos. No entanto, a partir do primeiro ano de conversão, ou melhor, quando estiver finalizado o primeiro ano de conversão, estes produtos podem ser comercializados como produtos em conversão à agricultura biológica. E é importante referir que, embora os produtos não possam ser comercializados como produtos de agricultura biológica, é fundamental que as regras sejam cumpridas escrupulosamente, porque se aplicar algum produto, pesticida ou um fertilizante não autorizado em agricultura biológica neste período, o que poderá acontecer é que tem de se reiniciar o período de conversão e, portanto, volta-se à estaca zero. No entanto, obviamente, para qualquer agricultor que pretenda iniciar uma atividade em agricultura biológica, ter que esperar 2 ou 3 anos até poder comercializar os produtos com biológicos não é muito interessante do ponto de vista comercial. E existe a possibilidade de não ter que se passar por esse período de conversão. Ou, para ser mais rigoroso, de o período de conversão ser considerado de forma retroativa. Para isso, esse agricultor deverá apresentar provas em como nos 3 anos que antecederam o início de conversão, que não aplicou quaisquer produtos que não sejam autorizados em agricultura biológica. Obviamente que fazer prova disto não é fácil, especialmente se estivermos a falar de um terreno que tem vindo a ser utilizado para a agricultura, e, portanto, o que acontece é que muitas vezes os agricultores que pretendem iniciar uma atividade em agricultura biológica procuram terrenos em que à partida seja fácil de verificar que de facto não houve aplicações não conformes. Estamos a falar de terrenos que estiveram abandonados durante muitos anos,
muitas vezes estão cobertos de silvas ou de mato, e, portanto, aí, à partida, de facto, não é provável que surjam resíduos de pesticidas aplicados nos últimos anos. De qualquer modo, é importante referir que esta decisão de considerar retroativamente o período de conversão nunca compete aos organismos de certificação, compete sempre às autoridades de controle, sendo que, neste caso, no continente, a autoridade de controle é de GADAR, na Madeira é a Direção Regional de Agricultura, nos Açores é o IEMA. E também devo acrescentar que, quando se pede uma redução do período de conversão, enfim, falando assim, de uma forma muito prática, normalmente terá que se acompanhar esse pedido de uma análise, que é mais uma forma de comprovar a inexistência de resíduos químicos no solo ou nas árvores. Devo ainda acrescentar que esta decisão compete à autoridade competente, mas essa decisão é sempre tomada com base num relatório que o organismo de certificação faz e com as evidências que o organismo de certificação recolhe durante a primeira auditoria. Também para os animais existe um período de conversão que varia de acordo com a espécie e também de acordo com o destino da produção. Por exemplo, se forem aves de capoeira destinadas à produção de ovos, o período de conversão é de 6 semanas, mas se forem destinadas à produção de carne, já será de 10 semanas. Para ovinos, caprinos, suínos e bovinos de leite, o período de conversão é de 6 meses, mas se forem bovinos de carne, terá que ser de 12 meses e nunca menos de 3/4 do seu tempo de vida. Para as abelhas é de 12 meses, para animais de apicultura é muito variável, dependendo do tipo de instalações que estamos a considerar, e pode ir dos 3 aos 24 meses. Uma outra novidade que trouxe o novo regulamento é a certificação de grupo. Isto era algo que não era possível no regulamento anterior, passou a ser possível a partir de 1 de janeiro, e consiste basicamente na certificação de pequenos produtores que devem estar geograficamente próximos, que estão organizados em grupos que têm que ter uma entidade jurídica própria e, além disso, devem estabelecer, ao nível desse grupo, um sistema de gestão interno. No entanto, o grupo só é elegível para a certificação biológica se for constituído por membros que reúnam determinadas condições. E as condições são as seguintes. Esses membros têm que ser membros cuja certificação individual tenha um custo superior a 2% do seu volume de negócios ou da sua capacidade normalizada de produção biológica. Além disso, o volume de negócios anual de produção biológica não deve exceder os 25 mil euros, ou a capacidade normalizada de produção biológica não deve exceder os 25 mil euros por ano. Além disso, existem também restrições ao nível da área das explorações agrícolas, nomeadamente, os membros não podem ter explorações agrícolas com uma área superior a 5 hectares. No caso de estufas, essa área não pode ser superior a meio hectare, e se estivermos a falar no caso de parados permanentes, a área não pode ser superior a 15 hectares. Outro aspecto que eu queria aqui referir, que também me parece importante, é a distribuição de produtos biológicos pré-embalados. Diz o regulamento que qualquer entidade que coloque no mercado produtos biológicos ou em conversão à agricultura biológica está sujeita ao sistema de controle e deverá ter na sua posse um certificado. Isto também é válido para empresas que fazem apenas a distribuição de produtos biológicos pré-embalados, ou seja, empresas que compram produtos que já estão embalados e estão rotulados com referência à agricultura biológica e que depois os vão vender sem efetuarem qualquer manipulação. Aquilo que se verificava é que até há relativamente pouco tempo existia no mercado muitas empresas que exerciam esta atividade sem terem certificação. Com a entrada em vigor do novo regulamento, o cumprimento deste requisito está a ser verificado com muito mais rigor, e a verdade é que a SGS tem recebido muitos pedidos de certificação deste tipo de empresas, porque de um momento para o outro deixaram de conseguir vender os seus produtos biológicos, porque os seus clientes só comprarão esses produtos se estas empresas apresentarem o certificado. Isto acontece muito, por exemplo, com as grandes superfícies.
Existem algumas situações em que estas empresas podem ficar isentas desta obrigatoriedade. E as situações em que as situações de isenção desta obrigatoriedade são as seguintes. Entidades que vendam diretamente ao consumidor ou utilizador final, e desde que esses operadores, essas empresas, não produzam, não preparem, não armazenam, senão no ponto de venda, e nem importem esses produtos de um país terceiro. E, além disso, estas empresas também não podem subcontratar estas atividades a terceiros. Além disso, é também necessário que as vendas desses produtos biológicos não excedam os 5.000 quilos por ano, que não representem um volume de negócios anual em relação aos produtos biológicos no embalado que exceda os 20.000, e ainda que o potencial custo de certificação de operador exceda os 2% do volume de negócios total em produtos biológicos não embalados vendidos por este operador. Isto é um bocado exaustivo, mas, no fundo, são estas as condições que têm que se verificar para que empresas distribuidoras de produtos biológicos para embalados não necessitem de estar afetas ao sistema de controle e não tenham que ter um certificado próprio. Caso contrário, não estando reunidas estas condições, estas empresas vão ter que se certificar. Entrando agora aqui num outro tema, produção integrada. A produção integrada é também uma certificação que a SGS faz. Pode-se definir a produção integrada como um sistema agrícola de produção de alimentos de alta qualidade e de outros produtos, que vai utilizar recursos naturais e mecanismos de regulação natural, de modo a substituir fatores de produção que são prejudiciais ao meio ambiente e, deste modo, assegurar a um longo prazo uma agricultura viável. No fundo, a produção integrada não é mais do que a aplicação das boas práticas agrícolas e que vai ter como objetivos garantir uma maior saúde do agricultor, preservar o meio ambiente, nomeadamente a biodiversidade, o solo e a água, melhorar também a qualidade dos produtos agrícolas e, dessa forma, assegurar produções de alta qualidade. Por outro lado, a produção integrada também vai contribuir para melhorar o rendimento dos agricultores. As normas e as práticas culturais que devem ser cumpridas para quem quer obter uma certificação em produção integrada variam, são muito variáveis em função do tipo de culturas de que estamos a falar. E, obviamente, vão depender das necessidades dessas culturas, mas também das práticas culturais mais adequadas para essas famílias de culturas. E, por esse motivo, foram elaborados diversos documentos técnicos por família de culturas que estão disponíveis no site da DGADER. Eu posso, portanto, aqui no fundo da imagem tem aqui 3 exemplos de 3 documentos técnicos que estão disponíveis no site da DGADER. Não se consegue perceber muito bem, mas o primeiro é o documento técnico da produção integrada na vinha, o segundo é o da família das solanáceas e o terceiro é o documento técnico de requisitos mínimos para o exercício da produção integrada. Este último documento técnico que eu referi é muito importante porque existem várias famílias que, porventura, por não serem tão comuns em Portugal, não são tão importantes, ainda não têm documentos técnicos elaborados. No entanto, isso não significa que essas famílias e esses produtos não possam também ser certificados. Nos casos em que ainda não existem documentos técnicos específicos para essa família de culturas, então devem-se cumprir os requisitos mínimos para o exercício da produção integrada. E esses documentos técnicos abordam variedíssimos aspectos, nomeadamente preparação do terreno, desinfecção do solo, materiais de propagação vegetativo, rotações culturais, a colheita de amostras, a aplicação de nutrientes por via foliar, as fertilizações, a rega, a proteção fitossanitária e o cuidado de campo. Portanto, estes são, de uma maneira geral, os vários aspectos que estão considerados nos documentos técnicos e, portanto, todos os requisitos que estão definidos nos tais documentos, de algum modo estão associados a estes temas. Isto, de uma maneira geral, poderá existir uma outra cultura que tem alguma outra especificidade, mas, de uma maneira geral, todos abordam estes aspectos.
Além disso, existe também um documento técnico para a componente animal, que também é possível certificar animais em produção integrada. Nesse caso, os requisitos a cumprir são requisitos ao nível do manejo dos animais e da conservação do solo e ecossistemas, da alimentação, da profilaxia e dos cuidados veterinários, do bem-estar animal, óbvio, e ainda da gestão dos efluentes pecuários. A SGS realiza uma outra certificação, a certificação Global Gap. O Global Gap é uma certificação voluntária de produtos agrícolas, que se baseia num sistema de boas práticas agrícolas e que acaba por ter como objetivo a promoção de uma agricultura segura e sustentável. As auditorias Global Gap seguem listas de verificação que são bastante abrangentes também. Posso dar como exemplo o caso das frutas e legumes, que segue uma lista de verificação que cobre aspectos como os locais de produção, os registros, a higiene, saúde e segurança, gestão dos recursos hídricos e gestão do solo, tratamentos fitossanitários, material de propagação vegetativo, poluição e meio ambiente, as condições das instalações, a rastreabilidade, a rotulagem, etc. Portanto, estamos aqui a falar de uma certificação que, para ser obtida, implica que as empresas agrícolas e os agricultores cumpram com uma série de requisitos extremamente diversificados. É também importante referir que as listas de verificação com base nas quais se realizam as auditorias estão organizadas em 3 níveis modulares. Temos o nível geral, que tem os requisitos que são aplicáveis a todos os produtores que solicitem uma certificação Global Gap, independentemente do tipo de cultura ou do tipo de produto que estão a submeter para a certificação. Existe depois o nível âmbito, sendo que existem 3 âmbitos. Existe o âmbito da produção vegetal, da produção animal e da aquacultura. Aqui existem alguns requisitos que são específicos consoante o tipo de produção que estamos aqui a considerar. E depois existe o nível subâmbito, que é o nível em que existem requisitos que são específicos para o tipo de produto que estamos a certificar. Podemos considerar frutas e legumes, flores e ornamentais, café, suínos, aves, camarão, salmão e truta, por aí fora. De referir também que no Global Gap existem 2 opções de certificação. Existe a certificação individual, que é requerida por um produtor individual, sendo que depois será esse produtor individual o detentor do certificado. E existe também a certificação de grupo, em que quem requer a certificação é um grupo de produtores. Esse grupo deverá ser uma entidade legal e será o grupo o detentor do certificado. Ou seja, nesta situação não é possível emitir certificados em nome dos produtores que fazem parte do grupo. Além disso, o grupo deve ter um sistema de gestão da qualidade implementado, deve cumprir com as regras definidas no regulamento para o sistema de gestão da qualidade. Há um outro aspecto importante nos add-ons, na certificação Global Gap, que são os add-ons. O que são os add-ons? Os add-ons são modos voluntários que, de algum modo, permitem reforçar o compromisso de uma determinada empresa agrícola com algum aspecto da produção agrícola e da cadeia de custódia, e que, de algum modo, é uma forma de reforçar, digamos, o empenho nos mais variedíssimos aspectos. Eu posso referir apenas alguns exemplos de add-ons. O GRASP tem uma série de requisitos de responsabilidade social que já existem na checklist ou na lista de verificação, melhor dizendo, do Global Gap, mas o GRASP vem acrescentar alguns requisitos no âmbito da responsabilidade social. Isto, de alguma maneira, reforça a imagem da empresa no cumprimento de aspectos relacionados com a responsabilidade social. Existe também o add-on do bem-estar animal, tal como o nome indica, vem reforçar e vem acrescentar mais alguns requisitos relacionados com o bem-estar animal, sendo que ainda só existem critérios definidos para frangos e para acabamento de porcos. Existe também o add-on Plus. O add-on Plus tem uma série de requisitos que foram definidos pelo McDonald's. No fundo, este add-on tem que ser, é uma certificação que tem que ser cumprida por todos aqueles produtores que queiram fornecer o McDonald's.
Ou seja, para além da certificação Global Gap, que já abrange variedíssimos requisitos, existem alguns que são importantes para o McDonald's, que não estão refletidos na checklist geral do Global Gap e que, portanto, o McDonald's criou este requisito, portanto, este referencial adicional, que é o Add-on Plus. Existe também, por exemplo, o Add-on Spring, que tem a ver com questões relacionadas com a gestão sustentável da água. Todos estes aspectos que eu aqui referi acerca do Global Gap dizem essencialmente de respeito à certificação da produção primária, portanto, dos agricultores, do campo. No entanto, a certificação Global Gap também é extensível a empresas que distribuem os produtos agropecuários, ou seja, que compram produtos agrícolas ou agropecuários já certificados Global Gap e que pretendem que manter, digamos, essa certificação ao longo do circuito comercial. E então, essas empresas de distribuição podem candidatar-se também a uma certificação Global Gap, sendo que, neste caso, as auditorias irão abordar questões como a rastreabilidade, o controle de massas, as garantias de fornecedores, o uso da marca Global Gap ou a separação de produtos certificados e não certificados. Há um outro aspecto que eu gostaria de vos falar, que é o FSA. O FSA não é propriamente um esquema de certificação, é aí sim um programa de verificação da sustentabilidade agrícola, com base numa lista de verificação, sendo que essa lista de verificação baseia-se nas boas práticas agrícolas e segue os 3 pilares da sustentabilidade: pessoas, planeta e lucro. O FSA pode ser implementado de 2 formas, ou pode ser implementado numa única exploração agrícola, ou então pode ser implementado em várias explorações agrícolas que pertencem ao mesmo grupo de gestão agrícola, sendo que, na verdade, esta é até a forma de implementação mais comum. Para explicar de uma forma muito sucinta como é que isto se processa, a empresa agrícola ou o grupo de gestão agrícola devem realizar auditorias internas, seguindo então a lista de verificação FSA, e na sequência dessas auditorias internas vão apurar o seu nível de cumprimento. O papel da SGS neste processo é o de confirmar esse nível de cumprimento, ou seja, a SGS a seguir, após terem sido realizadas as auditorias internas, a SGS irá também realizar as suas próprias auditorias para verificar se o resultado obtido pela auditoria da SGS é igual ao da auditoria interna ou, eventualmente, se o nível de cumprimento é inferior ou superior ao alcançado na auditoria interna. Uma vez definido o nível de cumprimento, a empresa agrícola ou o grupo de gestão agrícola recebe uma carta de verificação que será válida por 3 anos e na qual é feita uma alegação em que uma parte ou todos os produtos são bronze, prata ou ouro. Engenheiro Filipe, sim. Desculpa interromper, mas podia que tentasse terminar daqui a uns minutinhos. Sim, não, estou quase a terminar, sim. Oh, pronto, estas são as certificações que também nas quais eu estou diretamente envolvido e também por isso é que, enfim, falei um bocadinho mais sobre elas, mas queria apenas fazer referência a outras auditorias, a outras certificações que são feitas pela SGS, nomeadamente auditorias de segunda parte. No fundo, as auditorias de segunda parte são auditorias que são realizadas de acordo com requisitos de cliente. Por exemplo, as grandes superfícies definem requisitos que devem ser cumpridos pelos seus fornecedores e contratam a SGS para realizar essas auditorias. Portanto, são auditorias com base em referenciais privados. A SGS realiza também a certificação Welfare, que são auditorias ao bem-estar animal e que se concentram em medidas animal-based, através de uma observação direta, na qual são avaliados requisitos que têm a ver com a alimentação, o alojamento, a saúde e o comportamento do animal. A SGS realiza também certificações FSC e PFC, que são sistemas de certificação florestal, que no fundo vão promover uma gestão florestal sustentável e também as boas práticas florestais e, ao mesmo tempo, asseguram ao consumidor que os produtos florestais ou de base florestal que estão a consumir, pode ser, por exemplo, um livro, pode ser um mobiliário
de madeira que são provenientes de florestas geridas de forma sustentável. Existe também o BRC e o IFS, que são referenciais reconhecidos pelo GFSI, que é um programa que visa harmonizar as normas internacionais de segurança alimentar e que é reconhecido pelos maiores retalhistas e produtores da área alimentar do mundo. E para terminar, de referir também o MSC, que estabelece padrões para a pesca sustentável, o UTZ, que é um programa de cultivo sustentável de café e cacau, e também o Gluten Free, que é a certificação de produtos sem glúten. Portanto, isto são apenas alguns exemplos das várias certificações feitas pela SGS, tanto no âmbito da produção primária, como também no âmbito da agroindústria. E era isto que eu tinha para vos apresentar, e, claro, obviamente estarei disponível para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham. Obrigado.